Vitor, TUI é minha... TUI é esse tablet aqui, ó. Tá? É porque eu vou fazer... Quando eu apresentar um quadro, eu olho ali naquele tablet. Tá bom? Vocês ficam bem curiosos com o aluno novo. É o nome da empresa do meu marido e aquele tablet está registrado. Me falem do texto do estrangeirismo. Que vocês fizeram. Gente, teve alguns muito legais, já comentei no próprio e-mail, tá? Achou tranquilo de fazer o diálogo. E teve 2 ou 3, é uma coisa diferente da língua. Teve 2 ou 3 textos que vieram copiados da internet. A gente já conversou sobre isso, tá? Que vocês podem e devem ler vários textos para ter um repertório. Significa para ter ideias, para ter informações. A gente não consegue escrever sobre um assunto sobre o qual a gente não sabe nada, né? Eu tinha posto Luana presente. Oi, Luana. Então, vocês podem sim ler vários textos, mas na hora de escrever o texto de vocês, olha, vocês têm que fechar esses outros que leram e aí escrever um texto de vocês, tá? Então, claro que na hora de dizer o que o estrangeirismo é, a Henrique pesquisou exemplo, legal. Na hora de dizer, muitas vezes, na hora de dar o conceito de uma coisa, vai ser quase copiado, né? Ainda mais quando essa coisa é um processo de formação de palavras, por exemplo. Mas, na hora de dizer vantagens e desvantagens, depois de tudo que a gente falou, tudo que a gente leu, vocês já são capazes de escrever com as palavras de vocês, tá? Quem pode dizer agora uma das vantagens, porque nos textos de vocês, nos textos, apareceram muitas vantagens do uso do estrangeirismo. Quem pode dizer uma frase como se fosse que, ou até pode usar a que escreveu no texto, se estiver aí perto, quem pode falar? Eu escrevi. Meu texto está no computador, daí eu vou ter que ligar ele. Quem é que está falando? Tiago. Mas pode falar então, porque as ideias já... Eu me lembro que eu falei que o estrangeirismo enriquecia a língua, só que daí a desvantagem era que às vezes a gente trocava uma palavra estrangeira por uma palavra que já tem... Não, é ao contrário. A gente trocava uma palavra que já tem na língua por uma estrangeira. Uhum. Já tem, então às vezes não precisa, né? Para que eu vou dizer, por exemplo, tape, se existe a palavra fita? E até tem uma brincadeira que tinha, sabe aquela fita bem forte, que é prateada, que aí, o pessoal usava em skate, e chamava de fita tape. E uma vez eu vi uma propaganda de uma lavanderia que dizia: temos um sistema delivery de entregas. A Luísa botou fita. Então, sistema delivery de entrega significava o quê? Eles queriam usar a palavra estrangeira, mas tinham medo que o público não entendesse, o público deles, né? Talvez fosse alguém que não soubesse outra língua. Então, eles usavam a palavra para fazer chique, mas explicavam o que era. A mesma coisa que o rosa pink, né? Já ouviram falar daquela cor rosa pink. Então, são palavras que as pessoas usam para usar uma língua estrangeira, mas acabam fazendo uma redundância. Tá? Então, é isso que o Tiago falou. Se existe a palavra na língua, é desnecessário. E em que casos é útil ou é uma vantagem? Que a palavra é conhecida pelo mundo todo. Tem palavras que são universais, né?
que mais? Quando aquela palavra não existe mesmo na língua, né? A gente vai trazer um objeto que não existia na língua, trazer uma prática, por exemplo, uma arte marcial, que nós falamos na aula passada, que não existe aqui, ou no país para onde for, então traz a prática, ou um esporte, traz a prática e já traz o nome junto. O basquete, por exemplo. Basquetebol, o nome no início era basquetebol. E o que é basket? Um cachorro? Cesta. Basquete é uma cesta. Bacê é um cachorro. É isso também. Cesta, então era. Não, prof, é que a Luísa colocou uma coisa ali, daí eu só respondi mesmo. Ah, bom. É que eu não fico lendo todinhas as coisas, né? Tem vezes que eu estou anotando. Então, antigamente, em português, o nome do esporte era bola ao cesto. Tentaram fazer a tradução. Há bastante tempo, digamos lá nos anos 60, se chamava bola ao cesto. Não pegou, né? Tá? Então, essas palavras vieram junto com o esporte, ou as artes marciais, que tem até hoje o nome original, ou como a gente ouve, né? Nem sempre a palavra é exatamente assim. E alguns de vocês falaram no texto, acho que o Tiago falou, sobre palavras que a gente pega da outra língua, mas traduz errado, né? Quem é que falou do shopping? Acho que foi o Tiago, né? No texto. Fui eu. Tá. Então, que falou que, por exemplo, shopping, em inglês não é shopping, não é o prédio, né? A smoking, a roupa aquela, o terno, né, do homem, o smoking, não é smoking em inglês. Então, muitas vezes, é que nem o verbo o push, puxar, que é problema para muita gente que viaja e que acaba puxando a porta, quando é, na verdade, push para empurrar. Então, às vezes acontece de se usar uma palavra achando que ela na outra língua é usada assim, como necessaire. O que é uma necessaire para nós? Help me. O que vocês entendem como uma necessaire? Um estojo maior, sim, uma bolsinha, um estojinho. Mas em francês, essa palavra francesa, necessaire. Em francês, necessaire quer dizer necessário. E essa bolsinha maior é uma trousse, que eles chamam, trousse. Daí eles vão dizer uma trousse de maquiagem, uma trousse de cada coisa que a pessoa quiser. Ela não é uma necessaire em francês. Tá? Hot dog é um estrangeirismo também, muito bem. Tá? Alguns de vocês escreveram sobre o fato de que alguns estrangeirismos a gente usa exatamente como se escreve na língua, que é o caso de hot dog, né? Mesmo que a gente não pronuncie exatamente como eles dizem, e outros há um aportuguesamento da palavra. Ela passa para a língua portuguesa ou para o brasileiro. Tá? Então, eu vou pedir para essas pessoas que tinham copiado de um site, o site aquele é bom, mas não vale ficar só copiando. E, gente, isso é muito importante, tá? Se vocês vão copiar, tem que dizer segundo tal lugar, conforme tal lugar. Eu botei na folhinha 2 parágrafos que eram de um lugar e botei ali embaixo. Colei a fonte, tá? Porque senão não é certo. Inclusive, na universidade, se alguém faz isso e descobrem, porque não é difícil descobrir, isso é considerado um crime acadêmico. Tá? A pessoa fica sem poder se formar, por exemplo, pelo menos durante um certo tempo. Tá? Então, não é. E também fica com a ficha suja.
tá? Porque é como se a pessoa estivesse se apropriando, roubando as ideias que não são dela. Tá bem? Vocês já receberam a tarefa que eu mandei? Uma tarefa que se chama Discordando da Concordância? Gostaram? Viram? Aquilo ali foram fotos de coisas que não abriram. Tá, mas vocês vão gostar. Tem muito que vão gostar. Que é para achar o erro. Tá? Não recebeu, não leu. Tá. E hoje nós vamos falar de um outro processo de formação de palavras que não forma tantas palavras assim, mas é mais um processo que vocês vão conhecer. Esse aqui. Tá, eu estou vendo o que vocês estão vendo. Que se chama siglas e acrônimos. Tá? Alguns lugares trazem sigla e acrônimo como sinônimo, e outros trazem como acrônimo é quando a gente consegue pronunciar a sílaba como a sigla como se ela fosse uma palavra. E sigla seria quando a gente vai dizendo letra por letra. Tá? Estão vendo, né? Sim? Sim. 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 Então, aqui eu botei um monte de exemplo de sigla e acrônimo. Vou só tirar. Para vocês verem os vários jeitos como elas são formadas. Por exemplo, Detran, que é uma palavra que vocês conhecem, é formada de quê? De quais palavras? Departamento de Trânsito. Muito bem. O Detran é o Departamento de Trânsito. Então, vejam, o que eles fizeram para formar essa sigla? Pegaram o começo de duas palavras. Uhum. Muito bem. A primeira sílaba das duas palavras. Já na palavra ONU, o que aconteceu? União das Nações Unidas. Organização Isso é. das Nações Unidas. Muito bem. É como se tivesse um pontinho depois de cada letra aqui. Não tem, né? Mas é Organização das Nações Unidas. O que é INSS? Não me lembro mais. É segurança e. Não me lembro. Tem a ver com Mas é que segurança aposentadoria. social, seguridade social, né? Então, vejam, quando a gente diz INSS, a gente diz letra por letra, não é? Não formou uma palavra que diz I, nome da letra I, nome da letra N, nome da letra S, o nome da outra letra S. Por que vocês acham que não se pronuncia isso como uma palavra? Porque é só consoante. Muito bem, porque aqui ó, tem um monte de consoante que não existe uma palavra assim em português, né? Ô, prof, mas por que UFSC? A gente fala tudo com uma letra. UFSC, muito bem. Por que a gente fala UFSC? Quase como se pronunciasse um I aqui, né? UFSC. Até tem gente que pronuncia como se fosse um Ki aqui. UFSC. É mudo? É mudo, claro, é UFSC. Então. Mas a gente pronuncia como se fosse um Ki. Por que vocês acham que é mais fácil que se pronuncia UFSC e não UFSC? Porque outro que é mais fácil e rápido. Muito bem, é mais fácil e rápido. E como é uma palavra que as pessoas vão dizer muitas vezes, então é mais fácil inventar que tem um izinho ali, ou alguns izinhos, em vez de dizer UFSC. Né? Muito bem. Tá? Então, sempre que a sigla possibilita que a gente transforme ela em palavra, e ela vai ser muito usada,
é isso que a gente acaba fazendo, tá? Então, vira UFSC. Vou apagar aqui para não parecer que eu disse isso. Outra coisa, aqui EUA e USA. Por que tem essas duas siglas? Uma em português e outra em inglês. Muito bem, então, mesmo em português, o que foi feito? Foi traduzida a sigla, né? E foi colocada em ordem Estados Unidos da América. Então, nesse caso aqui, em português e em várias outras línguas, a sigla que era USA, a gente pronuncia USA, mas em inglês eles pronunciam letra por letra, virou outra palavra, outra sigla, desculpa, em português. Mas nós não fizemos a mesma coisa para a palavra AIDS, que em inglês é AIDS, mas em português seria SIDA. Tanto é que em português de Portugal eles dizem SIDA, eles não dizem AIDS, nem AIDS. Tá? Em espanhol é SIDA, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Hoje, essa palavra AIDS, que antigamente era escrita assim, nos anos 80 era escrita toda em letra maiúscula, ela tanto virou uma palavra que ela virou uma palavra assim, AIDS. Tá? As pessoas até escrevem sem letra maiúscula, sem nada. E dela apareceu um derivado, que não se usa mais também, que era aidético. Quem era aidético? Quem tinha o vírus. Quem tinha a síndrome, tá? E hoje em dia não se usa mais essa palavra, se diz soro positivo, tá? Mas essa palavra, então, aidético, é uma palavra que se forma por derivação sufixal e parte de uma sigla, como se a sigla fosse uma palavra, uma palavra primitiva, tá? AIDS. Se fosse que a gente tivesse feito com AIDS a mesma coisa que fez com USA, que é cria uma sigla em português, na verdade, a pessoa que era acometida de AIDS teria virado um sidético, talvez. Mas essa palavra não existiu. Tá? A mesma coisa os nomes de partidos. Todos os partidos têm uma sigla para facilitar. Né? Por exemplo, aqui eu botei PT, PDT, e a partir da sigla se forma uma outra palavra, por exemplo, petista, e aqui embaixo, pedetista. Tá? Que, vejam, é uma derivação sufixal que parte de uma sigla. Perceber? Então, a sigla, não só ela forma uma palavra, ela própria, como ela forma palavras derivadas. E a sigla pode ser... daí a gente, lá no início, o Tiago disse que Detran se forma com uma sílaba inteira e mais outra sílaba inteira. Mas, por exemplo, PT se forma com o quê? Com o som das letras, o P e o T, que é o disco. Simplesmente as duas iniciais, né? E que se, na hora de dizer a palavra, a gente diz o som da letra. E aqui tem um outro jeito, que não é muito comum, JPEG. O que é JPEG? Você sabe? Eu só sei porque é que tá o significado ali embaixo. Mas já ouviu o JPEG, por exemplo, o formato de uma foto, né? Eu já vi a foto com formato, mas não sabia o significado. Tá. As fotos no computador aí que vocês têm, a terminação lá do arquivo vai dizer JPEG, que significa isso que está aqui, ó, tá? Que é um concentrado para fazer a foto. E essa palavra, a gente mistura os dois jeitos. Nem só a gente diz só o som da letra,
e uma sílaba que forma uma palavra mesmo. Então, não se diz JPEG, porque para nós ficaria ruim de pronunciar. Mas se diz o nome da primeira letra e o resto a gente forma uma palavra, JPEG. O formato em que esse teu arquivo está em qual formato? Ah, está em JPEG. Assim se pronuncia. Tá? Aqui a CONCAP acontece a mesma coisa que lá no Detran, né? Companhia de Melhoramentos da Capital. Então, o C é companhia, o M é melhoramentos. E por que eles deixaram o O aqui junto com a companhia? Não deixaram só o C e depois o M? Por causa para poder formar uma palavra. Muito Ao bem. invés de pronunciar só de uma vez. Afogar o de ligação. Isso. Uhum. Na hora de formar a sigla, eles já pensaram nisso, em poder transformar numa palavra. Então, colocaram a mais esse ozinho ali. Companhia de Melhoramentos da Capital. A sigla CLT é um regimento de trabalho. A pessoa pode trabalhar de acordo com a CLT ou de acordo com um estatuto, tá? Então, quando ela o trabalho dela é regido por um estatuto, se chama estatutário. E quando é pela CLT, que significa Consolidação das Leis Trabalhistas, a pessoa que trabalha por esse tipo é seletista. Assim, opa, ui, a pessoa é seletista, quem vai por esse regime de trabalho, tá? Não é a pessoa que escolhe, é o trabalho que te contrata por esse tipo. Então, de novo, aconteceu isso, ó. Aqui, uma derivação sufixal, partindo de uma sigla que foi considerada a palavra primitiva, tá? E aqui, eu botei o contrário, que eu acho uma curiosidade aqui embaixo. O que é isso aqui? Quem conhece essa sigla? Ah, skate. Skate. Como é que se formou essa sigla? Em inglês. É, Faz aqui o S, I, o K, E e o H. Daí. e o 8, o número, né? Tá? O número 8, que é 8. Então, em inglês, essa sigla foi inventada como uma brincadeira, assim, né? Porque ela, na verdade, não é uma sigla do ponto de... É como se fosse que eu vou escrever mais curto. A mesma coisa que U2, o nome daquele grupo de rock bem bom, tá? Que significa o quê? O que significa U2? Tem duas possibilidades. Não? Ó, em inglês, vocês também, ou vocês dois. Ou você, né? Ninguém vai fazer ó. Não? Tá. Todo mundo sabia isso? Eu não sabia, Ah, mas mas acredito, né, Tiago? é. Sim, são brincadeiras. Assim como tem gente que escreve seis vão, assim, ó. O número seis. Vocês vão? Já ouviram? Oi? Eu não entendi o que falou. Tem gente que escreve seis, o número seis, para dizer vocês. Porque na Ah, tá. pronúncia, essa pessoa diz vocês, e daí. E agora uma coisa que talvez vocês não saibam, que a palavra laser não é lazer, ó. Lazer com Z é outra coisa, tá? Já contei para vocês que numa prova, uma vez de vestibular, apareceu a importância do lazer e as pessoas acharam que era do laser.
Laser é assim com S, tá? E a palavra laser é uma sigla. Alguém sabia? Eu não estou podendo ler se vocês estão escrevendo, mas falando, alguém sabia? Eu não. Eu também não. Não. Sempre que eu falo disso, as pessoas não sabiam mesmo, tá? Então, laser é, vocês vão procurar, que eu não sei decor, mas é um luminosity, procurem depois, é em inglês a sigla, tá? E essa eu não tenho dúvida de que ninguém usa como sigla. Vocês não usam laser pensando na sigla. Vocês usam pensando assim como se fosse mesmo uma palavra laser. Ah, que droga, tô encostando no negócio. Tá? Então, eis aqui um novo processo de formação de palavras. De organização. Bom. Vocês desconfiavam que podia existir isso aqui? Podia ser esse um outro tipo de formação de palavras? Sim. Vocês desconfiavam que existisse isso? Deixa eu ver se vocês escreveram coisas enquanto eu estava falando. Matheus, o que é essa tua... Ah, wait, legal. O Matheus falou que tem uma sigla que é um W e um Y, número 8. Wait. Tá? IDC, YouTube é uma banda. Ó, a Luara já botou ali. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Aham. Tá? Normalmente, as pessoas não sabem. Muitas siglas, não, muita não, mas algumas siglas que a gente usa, a gente não sabe que são siglas. Eu até anotei mais umas aqui, por exemplo, Petrobras. Vocês se dão conta que Petrobras é uma sigla? Sim. Sim. Enem. A prova do Enem. O que significa Enem? Exame Nacional do Ensino Médio, não é? Muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Outra. CPI. Essa aí eu já não sei. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Ah, EPI. Agora a gente está usando muito essa palavra, EPI. Equipamento de proteção individual. É. Equipamento de proteção individual. E tem uma piadinha, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa aqui. Não, eu vou ter que abrir ela primeiro. Deixar ela aberta. Que também fala de CPF. O que é CPF? Não, CPF, você sabe o que quer dizer, né? Cadastro de... Sabe o que quer dizer? Alguém escreveu o nome dele? Eu não sei não, prof. Cadastro de pessoa física. Ou seja, não consigo abrir só aquela folhinha. Não tem importância, vou mandar numa folhinha para vocês. Cadastro de pessoa física é um número que todas as pessoas têm. Provavelmente até alguns de vocês, mesmo nunca tendo ido trabalhar, nunca tendo precisado de nada assim mais oficial, provavelmente alguns de vocês já tenham quem fez passaporte,
forte, talvez, tá? É um número que vai ser sempre o mesmo de vocês. Quando vocês tiverem um CPF, vai ser o CPF de vocês toda a vida, tá? Que significa o cadastro da pessoa física. Pessoa física significa cada um de nós. E a pessoa jurídica, o que vocês acham que é uma pessoa jurídica? Luizão, mas o que vocês acham que é a pessoa jurídica? Tem uma empresa no nome dela. Muito bem, tá? A pessoa jurídica é a empresa. Então, o CNPJ, PJ é a pessoa jurídica, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Então, uma empresa vai ter um CNPJ. E, às vezes, uma empresa vai à falência ou fecha, esse número deixa de existir. E se a pessoa for abrir outra empresa, vai ser outro número, outro CNPJ. Então, a piadinha, que é triste até, lida com uma frase que alguém disse esses dias, que muito com o coronavírus, com a Covid, muito CPF vai morrer. Muito CPF vai terminar, que significa muitas pessoas. Que o pior, daí as pessoas disse que o pior era o CNPJ, o pior é uma empresa morrer. Então, eu estava falando sobre a discussão que existe entre a saúde e a economia do país, tá? E eu separei a piadinha ali para mostrar para vocês, mas eu não consigo compartilhar ela. Não tem importância, eu vou botar na folhinha, tá? Então, sobre sigla, entenderam? Sim. Sim. Todas essas nuances que uma sigla pode ser com a inicial de cada palavra, ou pode ser com a sílaba inicial de cada palavra. A sigla pode ser uma palavra que a pessoa pronuncia como uma palavra mesmo, né? Que nem aconteceu com o ONU, com o UFSC, tá? Ou pronuncia letra por letra, como o INSS, tá? E a outra informação é de que, às vezes, a partir de uma sigla, se forma uma palavra por derivação também, tá? E, no caso do skate, acontece o contrário, uma palavra que vira uma sigla de brincadeira para reduzir. Nós vamos trabalhar com um outro processo de formação de palavras, que é o da redução e da abreviação. Tá bom? Todo mundo ou só pro Vitor? Por causa que pra mim também não tá aparecendo a câmera, só tá aparecendo o F. Então, Agora voltou. Apareceu? Voltou. Mas eu tô com agora foi. o tablet ali ligado para conferir, tá sempre tudo bem ali. Tá? Tá. Outra coisa. Eu pedi para vocês pegarem o livro. Não precisa pegar agora, tá? Mas para vocês terem o livro por aí, para vocês relerem o primeiro capítulo. Releram? Todo mundo releu o primeiro capítulo? Eu reli. Sim? Ainda não, a Luísa. Thiago, sim. Então, releiam e na próxima semana eu vou mandar uma folha com perguntas do primeiro capítulo, só para voltar ao livro, sem ser, começa na página 20 e poucos, sem lembrar o que aconteceu no início, tá? No início, o que acontece com o menino, Thiago, te lembra? Os amigos deles zoaram ele por causa que ele era judeu e aquela toda história. Que ele Isso. E não são amigos, né? Os colegas dele. Colegas de sala. E no início, inclusive, ele meio que achava engraçado aqueles três amigos, forte mesmo. Os colegas dele. Eu não tenho esse livro. Como é que eu vou? Não vou conseguir fazer as atividades. Não tenho livro. Como é que eu vou fazer isso? Tem um PDF das 30 primeiras páginas na internet. Luana, isso tudo já foi falado na aula. Procura prof, né? Procura PDF. Procura na internet. Mas se tu não conseguir, Luana, pede para os teus coleguinhas. Pede para eles mandarem as tais páginas. Mas eles vão... Tá bom. Se eles não mandarem, tu fala comigo.
Eu posso mandar, mas eu acho mais legal que os colegas mandem do que eu mande, né? Tá bom. Sabe por quê? Vocês têm um grupo, né? De WhatsApp. Se um fizer e todos que precisarem pedir para aquele um, ele só vai fazer foto uma vez e manda para quem precisar. Tá? Mas não ponham no grupo do WhatsApp, porque vai encher todo mundo de foto desnecessária. Tá? Então, Luana, tenta baixar as 30 primeiras páginas na internet, eles estão dizendo que tem, e se não conseguir, mas tenta fazer isso rápido, que aí tu já lê, tá? Quem é que lembra? O menino fica pensando assim, como que ele sabe que eu sou judeu e ele acha que não parece judeu, por quê? Porque ele vê pessoas judias em sua volta e daí já tá acostumado, sei lá. Não sei. Quando vocês lerem o primeiro capítulo, tentem perceber. Ele diz que ele e o pai, ou ele e a mãe, ele, um dos progenitores, não me lembro se é o pai ou a mãe, não parecem judeus, fisicamente, tá? Ele fala das características do rosto da pessoa, e os outros dois, acho que é o pai e a irmã, parecem por tais características. Além disso, ele fala do nome dele, tanto do prenome quanto do sobrenome, tá? Tentem ver. E os meninos acabam comprovando por um outro motivo, que a gente até falou em aula, quando leu esse capítulo. Então, quando vocês forem ler, procurem essas informações. O que faz ele achar que não parece um judeu e, e o que faz os meninos acharem que ele é. Tá? Essa característica física dele, que não parece judeu, ele até diz que ele poderia ser confundido com outras pessoas alemãs e tal, é o que vai garantir que ele consiga continuar com a história do livro. Tá? Tá na hora? Deixa eu só ver se eu anotei que eu precisava falar mais alguma coisa. Da parceria do diário. A colagem eu não recebi de quase ninguém. Sei que vocês iam gostar de fazer. Não gostaram? Alô? Prof, mas tinha que enviar a imagem? O legal dessa que eu mando, porque vocês vão fazendo o diário sem precisar me mostrar por enquanto. Mas essa, toda semana eu mando uma página especial, uma sobre o filme, uma sobre o livro. Essa aí é legal que me mande, principalmente quando é assim, visual, né? Então, façam e me mandem. Já tinha feito, Thiago? Eu já fiz. Então manda a foto. Beleza. A Lara mandou. Depois eu vou ver o diário inteiro. A Luísa está perguntando. Sim, vou ver o diário inteiro. Não vou ler inteiro. Principalmente quem achar que tem partes muito íntimas e não quer contar e tal. Daí pode até botar um clipe naquelas páginas que eu não abri. Eu vou olhar ele. E vou olhar alguns pedaços. Mas essa aqui já tá bom. E então vou fazer isso com o diário. Tá? E o dessa semana, eu pedi para vocês imaginarem que vocês são outra pessoa. Todo mundo entendeu a ideia? Tá. Muita gente ainda não pegou, né? Ainda não pegaram a tarefa dessa semana. Então, primeiro peguem, se está em dúvida, não pergunte. Mas acho que não vai ter dúvida. Tá bem explicadinho. Tá bom? Passamos do tempo. Então, mais alguma pergunta? Vou parar de gravar. Mais alguma pergunta? Digam não.